A cultura nunca foi ligada diretamente ao mundo material. A cultura sempre foi, principalmente na visão deles, uma coisa ligada ao sonho, à liberdade, né, à expressão. Então, assim, sempre foi uma coisa elevada. E o mundo material sempre foi uma coisa baixa, rebaixada. Mas, por exemplo, eles enxergavam a religião, e por isso que muitos da extrema-direita dizem, falam mal da escola de Frankfurt, eles enxergavam a religião como uma maneira de alienação. E o Adorno foi claro ao falar isso. Né? Ele falava da religião, basicamente da religião católica. Né? Aí muita gente fala assim, mas é que eles eram judeus, e não sei o quê. Eles eram judeus, mas eles tinham um distanciamento intelectual muito grande para aquilo que eles estavam fazendo. Não necessariamente era uma coisa porque eles têm uma origem diferente religiosa, não tinha nada a ver. Eles criticavam, inclusive, também a própria religião, eles criticavam tudo. Então, não há muito essa questão. Esse conceito que você acabou de citar não está errado, exatamente. O Marx fala dessa questão da alienação que o próprio trabalho pode trazer, ele fala isso. Agora, o Adorno e o Horkheimer, principalmente, que criaram o conceito de indústria cultural, em 1947 eles escreveram um texto conhecido como a dialética do esclarecimento, né? O conceito de esclarecimento é assim, essa palavra não é uma palavra muito aceita por todo mundo, porque muita gente fala iluminismo, principalmente no Brasil. Em Portugal Sim. fala-se muito esclarecimento e aqui se fala muito iluminismo. Mas o conceito mesmo, ele só vai ser entendido em alemão, que é o Aufklärung. Então esse Aufklärung, essa coisa de jogar luz sobre as coisas, nesse contexto que aparece o conceito de indústria cultural, que é formado por dois conceitos, civilização e cultura. Quando eles criam isso, eles imaginaram que as pessoas iam achar estranho, ou iam achar que era uma piada, porque você não consegue misturar água e óleo. Então, na visão deles, era isso. Você tem o dinheiro, né, é óleo, e a cultura é água, e eles não se misturam. Você pode chacoalhar, misturar, bater e tal. Mas a indústria cultural fez isso. Então, ela pegou a cultura, ela massificou, empacotou, ela padronizou e ela vende. Né? Ela transformou a cultura em mercadoria. Isso para os frankfurtianos era a morte, isso era horrível, isso era uma coisa tenebrosa, não se podia fazer isso de jeito nenhum. Né? E aí, às vezes, até alguns alunos que conseguem entender melhor o conceito e tal, me perguntam assim, irmão, mas você dizer que o cara, ele, sei lá, ele é um garçom, né? Mas ele tem um grande talento para pintar, ele faz pinturas maravilhosas. Ele não pode vender a pintura dele, por exemplo, viver da arte, dentro do conceito dos frankfurtianos, não deveria, né? Porque ele não poderia colocar um preço sobre aquilo ali. Se ele coloca um preço naquilo, ele acabou de transformar aquilo em mercadoria. Quem vai fazer a grande discussão sobre isso de maneira brilhante é o Benjamin. O Benjamin vai fazer um dos maiores textos da história social do século XX, que é sobre a reprodutibilidade técnica da obra de arte. Né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho capacidade técnica, e isso não nos falta hoje, tem até demais, né? Em transformar uma obra de arte em uma coisa seriada, ela continua sendo uma obra de arte. Então, qual é a pergunta que o Benjamin fala? Vamos pegar um exemplo que todo mundo entende. Mona Lisa, uma obra de arte única, só tem ela. O Da Vinci que fez está lá, é um quadrinho pequenininho até, mas só tem ela. Mas se você vai no Museu do Louvre, você vai na loja do museu, você compra caneca da Mona Lisa, camiseta da Mona Lisa, caderno da Mona Lisa, agenda da Mona Lisa. Você pode até achar calcinha e cueca da Mona Lisa. Né? A partir do momento que essa reprodutibilidade técnica de uma obra como a Mona Lisa, ela continua sendo uma obra de arte, essa é uma pergunta que não é facilmente respondida. E essa pergunta é o cerne da questão da indústria cultural. Então, assim, qual é a diferença que se fazia? Você, o Vinícius, principalmente, deve lembrar disso. Antigamente se falava assim, eu fui ver um filme de arte. Lembra disso que as pessoas falavam, eu fui Sim, ver um filme de sim. arte. Né? Em Santos, a gente está falando de Santos aqui, a gente tinha mais de uma sala de cinema. Santos é uma das cidades que mais tinha sala de cinema. A gente tinha mais de uma sala de cinema dedicada exclusivamente a filmes
de arte. Inclusive tinha um Mas tem cinema o que se cinearte, chamava né? Indaiá Arte, né? Você tem o A gente cinearte, ainda né? Também o tem o cinearte tem cinearte, né? isso. A gente ainda tem o cinearte. Quer dizer, Hum. hoje não se faz mais essa distinção. Não há quem fale isso. As novas gerações não sabem nem o que é isso. É filme. Não é filme e arte. É filme. Né? Só que se você coloca isso em determinadas rodas, dá até confusão. Pode sair O- até uma briga em vias de fato, né? Por quê? Porque tem gente que fala, não, tem um cinema comercial e tem um cinema de arte.